Então, bom dia a todos vocês que estão aqui. Estou vendo o Davi, que está lá do terminal, Gisele, a Isabelle, a Juliana e a Lívia. Tá? Obrigada por participarem. Vários podem participar, tá? Por isso que eu mando no grupo e vocês podem estar participando. Se quiserem deixar a câmera ligada, eu agradeço para tirar uma foto, para a gente registrar, tá? Querem ligar a câmera aí rapidinho, do jeito que estiverem, na cozinha, na sala, no quarto, onde for. Professora, acabei de acordar, não tem como ligar a câmera, não. Eu também, assim, os cabelos, assim, bem jogados. Davi, liga aí tua câmera, Davi, rapidinho. Lívia também, a Lívia pode ligar. Eu vou aparecer só meu dedo, assim, tá bom? Vou tentar aqui, peraí. Vai, Lívia, seu aí com a tua mãe. Vai, Lívia. Ah, meu Deus. Já, Davi, olha pra cá. Aí, pronto, tá ótimo. Ai, meu Deus. Dá pra aparecer. Olha, a outra se escondendo pelo espelho. Ela precisa Tá bom. Bora lá. Então, gente, eu quero dar uma orientação para vocês do que eu enviei, tá? Pra gente. Eu já devia ter feito isso desde a semana passada, mas fiquei preparando, organizando aquele material que eu adicionei na sala, né? Na sala do Classroom. Então, eu também vou orientar quanto a. Vamos começar aqui, tá? Eu vou falar rapidamente só para guiar vocês. Eu acho que os representantes mandaram áudio, né? Que eu pedi cursos, tá? Que eu orientei sobre a sequência de aulas. Então, assim, quem puder deixar o mudo, também pode deixar, tá? Eu estou gravando. Só liga quando precisar. nesse momento, Tá tá? ouvindo? Também, e o ministro. Tá, então vamos lá. Bom, o nosso tema, né? Acho que vocês têm acompanhado, eu coloquei tanto na sala do Classroom quanto no site da escola, e eu enviei também pelos representantes para eu estar dando um acompanhamento a vocês na disciplina de biologia. Então, o conteúdo que tem dentro do segundo bimestre é chamado de zoologia, sendo que zoologia envolve, né, tanto animais vertebrados quanto animais invertebrados. Então, primeiro, se vocês não lembram o que é isso, né? O que são animais vertebrados? Então, são aqueles animais que apresentam um esqueleto, somos nós, por exemplo. Nós temos coluna vertebral, nós temos crânio, né? Nosso corpo tem uma estrutura de osso, né? Com ossos e músculos. Então, esses animais que têm ossos, tá? São chamados de vertebrados, por isso que nós temos vértebras, tá? E os que não têm, todos aqueles que não têm essas características se classificam, né? Estão dentro dos grupos dos invertebrados. Então, o nosso foco inicial do segundo bimestre, a primeira parte dele, do segundo bimestre, é todo de animais invertebrados, né? Que são esses animais, tem alguns animais maiores, tem outros animais muito minúsculos, né? Como os insetos em geral. Então, assim, né? Animais vertebrados, a gente vai estudar as aves, né? 5 grupos. As aves, os répteis e anfíbios, os mamíferos e os peixes, tá? Então, são esses 5 grupos. Nós vamos ver mais lá para o final de junho, início de julho, tá? Agora a gente vai focar no estudo dos invertebrados. E aí eu vou estar passando sugestões de filme, tá? Para vocês assistirem, para visualizarem de uma forma biológica, né? Não do enredo do filme, tá? Mas de uma forma biológica.
Então, essa a característica dos invertebrados, né, é a principal dela, que são animais sem coluna vertebral, sem vértebras. Eles podem ser tanto multicelular quanto pluricelular, tá? Isso em relação à célula, né, ao corpo deles, tá? E aí tem algumas exceções que a gente vai ver aqui. Então, essa é a sequência que eu quero que vocês sigam para estudar os animais invertebrados, tá? Porque nas aulas remotas, elas estão misturadas. Então, a aula mesmo que vocês vão pegar todos, onde tem todos esses, né, 7 grupos que compõem os animais invertebrados, é a aula 2, né? É o PDF 2 que eu mandei para vocês. Então, todos esses 7 grupos apresentam seres vivos que não têm ossos, tá? Eles têm alguma estrutura material rígido, tá? Mas não é caracterizado como osso. Então, assim, primeiro, né, tentem assim, revisar poríferos, quinidários, plateumintos, é o que a gente vai ver hoje aqui rapidinho. E na próxima semana eu vou falar sobre esses 4 grupos. Eu sei que vocês estão acompanhando, né? Na verdade, esse grupo já foi passado nas 2 semanas anteriores, semana passada e essa semana, né? Teve biologia, mas que nem eu falei para vocês, eles estão todos misturados, tá? Então tentem seguir essa ordem, que é um pouco da ordem evolutiva de surgimento e caracterização desses seres que não têm ossos, tá? Desses seres invertebrados. Então, eu peguei, né, algumas imagens mesmo da aula remota, só para fazer um direcionamento, tá? Quanto à atividade que eu passei para vocês. Então, assim, primeiro os poríferos, tá? Poríferos, né, eles estão na água, seja na água doce, quanto na água salgada. Então, por exemplo, quem aqui já foi em ambiente de areia, de praia, consegue ver na época da seca, né? Essas esponjas, tá? Então, nós temos aqui esponjas, né, de água doce, tá? Essa aqui também. Então, isso é um tipo de porífero, né? É um ser vivo, é um porífero que vai crescendo ali no substrato. Então, eles não têm tecido, só tem essa característica mesmo, um pouco fofa, mas tem umas pontinhas, né? Machuca. O cauchi, que é muito comum para a gente, também é um tipo de ser vivo porífero, tá? E, né, esses aqui são exemplos, essa anatomia é simples, né? Eles têm vários orifícios na sua estrutura, que é por onde eles vão filtrando a água, tá? Então, aqui vocês podem pegar um desses exemplos para, né, caracterizar os poríferos lá naquele álbum que eu pedi para vocês fazerem. Eu falo dele no final, tá? Os quinidários também, né, são animais que vivem na água, mas também vivem na água, do mar, né, de lagos, de rios. Então, nós temos também diversidade de quinidários aqui, né? Um ser bem característico desse grupo são as águas vivas. Elas queimam a pele, né? Alguns têm em contato com a pele de animais, de seres humanos, então elas queimam, porque elas têm na estrutura, na composição dela, substâncias químicas que são corrosivas, que são substâncias dela normalmente, né? Mas se algo, não é que elas queiram queimar as pessoas, é porque as pessoas adentram o ambiente que ela vive e aí acaba acontecendo essa queimadura, tá? E arde muito. Então, um exemplo bem característico dos quinidários são as águas vivas. Aqui lembra do Nemo? Eu vou mandar vocês assistir Procurando o Nemo e caracterizar os invertebrados para mim. Os plateumintos, aí a gente já entra, né, num grupo bem diferente, tá? Observem que poríferos e quinidários estão muito próximos, estão no mesmo habitat, no mesmo ambiente que é a água. Aí a gente vai para os plateumintos, os plateumintos já é um verme, tá? Um verme, né, que já causa doença em seres humanos.
Então, aqui, né, é um verme de vida livre, são chamados, nessa estrutura aqui é chamada de planária. Então, observem que nos grupos anteriores, a gente até observa aqui na água-viva que ela tem como se fosse uma cabeça, né, uma estrutura de cabeça aqui, né. Então, o Nemo gosta muito de ficar nessas algas, né, nessas estruturas, que é um peixinho. E aí, aqui nas planárias, ela já apresenta, né, esses são chamados de acelos, como se fossem olhos primitivos, já tem uma região anterior, já tem uma região, né, posterior, mas observem onde é a boca, né, uma face aqui embaixo, por onde ela consegue se nutrir, tá? E o poro genital também próximo à boca, tá? Então, aqui eles são parasitas, né? Tem aqueles de vida livre, tem aqueles que são parasitas, que é no caso do extossomo e de tênias que vivem dentro das pessoas, que causam doença. E aí a classificação desses plateumintos tem 3 classificações. Então, isso aqui vocês podem pegar lá no PDF, eu peguei do PDF e eu estou só direcionando quais são os principais pontos específicos de cada grupo, tá? Então, os plateumintos turbelários são as planárias, tá? Os trematódeos são o esquitossomo, o cestódio, as tênias. Então, cada um vai apresentar uma característica e um ambiente que ele vive, tá? Então, para vocês atentarem como que vocês vão estudar aqui os plateumintos. Lá no álbum, você pode colocar um representante de cada grupo dos plateumintos, tá? Ou você pode simplesmente pegar uma tênia, uma planária, tá? Um citossomo e sem identificar isso aqui. Mas é importante que você perceba, né, onde que vive as planárias, onde que vive o citossomo, as tênias. E as principais doenças vêm do nome deles mesmo, né? Extossomose é o extossomo, teníase, da tênia, cisticercose, do cisticerco, tá? Então, aqui, geralmente, né, é muito comum as pessoas se contaminarem com esse parasita, né, da esquistossomose, que é através do caramujo, tá? Causada pelo Cystossoma mansoni, né? Então, o Cystossoma mansoni vive dentro do intestino grosso, e aí eles são eliminados através das fezes das pessoas. Então, se você pisa descalço num ambiente, né, sujo, que pode ter presença de fezes, e se aquelas fezes tiver, né, o Cystossoma mansoni, ele vai entrar no seu pé, pelo seu pé, tá? Então, ele consegue, é uma pequena larva que consegue adentrar, né, contaminar as pessoas pela pele. Opa, desculpa. A teníase, né? A teníase já tem ali a tênia saginata, tá? Que o homem é o hospedeiro definitivo dela e o boi é o intermediário. E tem a tênia solium, que também nós somos o hospedeiro definitivo e o porco intermediário. Então, quem gosta de comer a carne mal passada e a carne estiver contaminada, você vai, né? Pode aí desenvolver uma teníase, né? Se essa carne for de um ambiente, né, onde esteja o abate inapropriado, onde tem a conservação inapropriada, então sempre bom saber, né, a origem da carne, tanto do boi quanto de porco, e é importante que essa carne seja bem cozida, né, que ela não seja mal cozida ou mal passada, tá? Então, são 2 meios que a gente pode aí pegar, né, essa doença através da ingestão, tá, de carnes, tanto de boi quanto de porco. Ok? Então, eu quero orientar vocês quanto a isso aqui, né? Quanto à sequência que eu falei para vocês, que eu mandei para vocês. Então, aqui eu coloquei a sequência dos conteúdos da transmissão remota, tá?
por exemplo, se eu não me engano, essa semana eles já entraram em cordados. Eu não quero que vocês sigam para cordados sem antes aprender os invertebrados, tá? Os cordados são justamente os vertebrados. Então, assim, primeiro vocês têm que fechar esses 7 grupos, tá? Só que nessa primeira aula aqui dos invertebrados, eu fui olhar e tem uma revisão de fungos e depois eles começam a falar de uns 2, 3 grupos, aí fica bem estranho, assim. Então, vocês podem pegar, né, o PDF e extrair de lá desse PDF poríferos, quinidários, tá? E nesse PDF, que é a segunda, né, que é o número 2 que eu coloquei lá, aí já tem os 7 grupos. Então, já tem as patologias, já tem várias características dos seres invertebrados. Então, o PDF bem específico que vocês devem acompanhar é o número 2, tá? Eu coloquei lá porque tem o número, né? Tem esse, então tem essas sequências de aula. E a transmissão do conteúdo agora ela não está sequencial, né? Em biologia. Então eu resolvi fazer isso tanto do primeiro bimestre para vocês revisarem, quanto aqui do segundo bimestre. Então, como atividade de invertebrados, tá? Para invertebrados, vocês vão fazer um álbum, tá? O que é um álbum? Todo mundo conhece um álbum, então eu quero que vocês façam um álbum somente desses grupos aqui, ó, tá? Pode ser no papel maço, pode ser no papel A4 normal, pode ser na folha do caderno, mas contanto que isso vire um álbum sequencial, tá? Que não entre outro conteúdo e você tenha que, de repente, rasgar essa folha, tá? Então, assim, pode desenhar, pode colar figura, tá? É importante que você organizem com o nome do grupo, se é né, sequencialmente, oríferos, quinidários, plateumintos, na sequência, tá? E aí, por último, né, lá mais à frente, eu quero que vocês estudem bem os artrópodes. Os artrópodes, gente, são todos os insetos. Nós vamos ver eles na próxima aula, tá? Aí eu vou direcionar melhor vocês quanto a esse grupo aqui. Então, inicialmente, vão fazendo esse aqui, tá? Desses sete grupos aqui. E aí eu coloquei um link, tá? Que vocês podem estar abrindo o site e pegando, né? Informações, exemplos. Tem aí alguns que são muito bons em desenho, já vi, tá? Então, deem o melhor, estudem, que isso aí vocês guardam para a vida toda. Então, aqui eu botei só um exemplo, né? De uma capa, num papel, no caderno ou no papel maço. E aqui, se você, de repente, quiser fazer digital, professora, eu tenho um computador e eu posso fazer digital. Pode também, tá? Façam da forma que vocês tiverem o recurso. Então, aqui é só a capa. Aí você pode elaborar uma capa bonitinha. E aí, você, na primeira página, você vai colocar lá poríferos, né? Que é o primeiro grupo. Aí você pode colocar uma esponja, né? Pode ser uma esponja de água doce, uma esponja marinha, como representante desse grupo. Não é para colocar todos, tá? Você pode escolher 1, 2, tem alguns grupos que tem 2, tá? Então você coloca um representante, né? Que você já ouviu falar, que você de repente conhece. Entenderam? Então aí, só tá vocês mesmo, né? Sim. Ninguém mais entrou. Entendi.